Os povos pagãos da antiguidade tinham proximidade com a morte, que estava presente no cotidiano e participava da organização da vida. No cristianismo, a morte foi vencida pela ressurreição. E o dualismo da filosofia reforçou a ideia de que morte é o oposto da vida. E assim, aos poucos, a morte foi sendo banida do cotidiano. E nos dias de hoje, que lugar a morte ocupa? O que pensamos sobre a morte? Se a morte é inevitável, para que pensar nela? Para lembrar que nossa vida e a de todas as pessoas que gostamos um dia acaba? Se a morte é uma certeza, por que não pensar sobre ela? A morte precisa ser sempre uma ameaça, um acontecimento triste? Quem sabe pensar na morte nos ajude a aproveitar melhor a vida? Há quem diga, e eu penso aqui em particular num historiador francês de nome Philippe Ariès, que tem um belíssimo trabalho intitulado Ensaio sobre a Morte no Ocidente. O Philippe Ariès, dentre outros, defende a ideia de que o homem ocidental, aos poucos, expulsou a morte da vida cotidiana. Ocorreu uma passagem muito lenta e progressiva da morte tal como ela era vivida, ainda na Idade Média, que era a morte familiar, a família ali em torno do cadáver, para a morte agora reprimida e proibida dos nossos dias. É que, no entender de Philippe Ariès, o Ocidente, aos poucos, passou a considerar a morte como um fato extraordinário. E justamente por isso, o Ocidente caiu na tentação de procurar, a todo custo, fugir da morte. E nós, seres humanos, homens e mulheres contemporâneos, como nós vemos a morte? Eu diria a vocês que hoje nós vivemos uma situação paradoxal. De um lado, a banalização da morte. Fala-se na morte o tempo todo. E a morte aparece para nós como algo muito corriqueiro. A morte aparece para nós como fenômeno biológico, assim como o nascimento, o envelhecimento, a puberdade. A morte aparece para nós como fenômeno social. E fala-se então em taxa de mortalidade e taxa de natalidade. A morte como fenômeno demográfico. Populações decrescentes, populações que envelhecem, populações crescentes, populações jovens, como é o caso aqui entre nós no Brasil, que em 30 anos dobrou a sua população. Mas a morte também como um fenômeno letal para a medicina. Previsível, explicável, investigável, pelo menos. A morte como um fenômeno natural para o direito. Somos obrigados a produzir certidões de óbito, como produzimos certidões de nascimento ou certidões de casamento. Então, nos nossos dias, há uma banalização da morte. Nós ouvimos falar da morte permanentemente. Basta abrir os jornais. Notícias de guerra, notícias, enfim, da morte de personalidades do mundo do espetáculo, do mundo da política, do mundo social, cataclismas, tsunamis, terremotos. Fala-se em permanência da morte. Cabe então a pergunta: por que a morte é sempre vista como uma espécie de escândalo? Por que esse acontecimento tão banal que nos cerca no nosso cotidiano provoca, ao mesmo tempo, horror e curiosidade? É que, de um lado, na contemporaneidade, temos a banalização da morte, mas, de outro, nós temos de enfrentar, nós temos de nos haver com o caráter desconcertante e vertiginoso da morte. De um lado, a morte é um fato dentre outros. Um fato que o jornalista relata, que o médico legista constata, que o policial investiga,
que o biólogo analisa, e assim por diante. De outro, a morte é um fato que não se assemelha a nenhum outro fato. É um fato que é desmedido e incomensurável. É um fato que é um mistério. Nós poderíamos até, para tornar um pouco mais sensível a ideia, fazer uma aproximação entre a morte e o amor. Uma aproximação entre a sempre nova banalidade de cada morte e a antiga novidade do amor. Não é por acaso que Eros, o deus grego, não é, do amor, é representado com os traços de uma criança.